Olhar lá para fora agora, as cidades da Ucrânia foram alvos de ataques simultâneos durante essa madrugada. Entre essas cidades atingidas, a capital, Kiev, que não enfrentava ataques há vários meses, desde lá no comecinho da guerra com a Rússia. 5 pessoas morreram, pelo menos 12 estão feridas na capital. As autoridades locais afirmam que todas as vítimas são civis. Moradores foram orientados a ficar dentro das suas casas até que a situação por lá se normalize. Em alguns bairros não há energia elétrica. O prédio que abriga o consulado alemão em Kiev também foi atingido, mas o local não estava em uso desde o início do conflito, em fevereiro. Um ponto de ataque na capital ucraniana foi essa ponte aí, esse viaduto, chamada Ponte de Vidro. A estrutura permanece de pé, mas um buraco se abriu com essa explosão gigantesca que a gente acompanhou. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que essa ação teve o objetivo de atacar civis na capital. A Ucrânia diz que a Rússia disparou 81 mísseis em direção ao território e que 43 foram derrubados no ar. Cidades como Kharkiv, Zaporizhia, Lviv e Mykolaiv também registraram ataques praticamente ao mesmo tempo dos ataques de Kiev. O presidente russo Vladimir Putin fez um pronunciamento confirmando que ordenou uma ofensiva de longo alcance contra a Ucrânia em retaliação a um outro ataque a uma ponte que liga a Rússia ao território da Crimeia, que foi anexado pelo Kremlin em 2014. Putin disse apenas que o contra-ataque foi direcionado a locais de infraestrutura bélica, energética e de comunicações. E é sobre esse assunto que a gente fala agora com o jornalista Américo Martins, nosso analista sênior de internacional. Américo, muito bom dia. A gente vinha falando aqui agora há pouco que esse é um novo momento, é uma nova etapa na guerra, a Rússia voltando a atacar Kiev e a gente vê já a confirmação de mortes civis, apesar daquela guerra de narrativas, a Rússia ainda negar que é assim que tem agido, né? Muito bom dia para você. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. É uma escalada muito violenta da guerra. Primeira vez, como você lembrou, que Kiev é atacada em meses. O presidente russo basicamente declarou uma vingança contra as tropas ucranianas, contra as autoridades ucranianas, por conta da destruição parcial da ponte que liga a Rússia à Crimeia. Essa ponte é essencial para os movimentos militares russos. Ela leva não só mantimentos e armamentos, mas também soldados russos para a linha de frente que estão combatendo no sul e no leste da Crimeia, da Ucrânia. O presidente russo disse claramente hoje que ele vai continuar com os ataques e vai avançar com esses ataques porque ele considera isso uma defesa da Rússia. A gente vem falando aqui há dias já que essa guerra teria muita possibilidade de escalar, como de fato aconteceu. Ela pode piorar ainda. Os russos atingiram muitas facilidades, muitas linhas de transmissão e, inclusive, usinas de eletricidade ucranianas com o objetivo de, acabar com a eletricidade no país e, segundo, acabar com a estrutura de aquecimento no país, na hora que nós estamos chegando perto do inverno. Então, no ponto de vista do Putin, isso são alvos militares, são alvos que podem ser atingidos durante a guerra. Teve uma outra coisa muito importante também, Stephanie. O Putin, no final de semana, logo depois da ponte da Crimeia ter sido atingida, ele mudou o general que comanda agora as tropas na Ucrânia. E ele trouxe um general que já atuou em outras guerras, como a guerra na Síria, onde os soldados russos lutavam contra o ISIS, o Estado Islâmico, que combatia as tropas do presidente Assad, o ditador sírio. Os russos entraram na guerra em favor da Síria e eles adotaram uma política de terra completamente arrasada. Uma cidade chamada Alepo, por exemplo, onde esse general russo que agora comanda as tropas na Ucrânia era o responsável, foi praticamente dizimada. Então, é uma forma que a gente já viu o presidente Putin usar em outras guerras. A guerra da Chechênia, por exemplo, essa própria guerra na Síria, em que adotou-se uma política de terra arrasada. Esses bombardeios de hoje não são desse tamanho, não querem dizer necessariamente isso, mas é o Putin dizendo as cartas que ele tem na manga e o que ele pretende fazer se ele de fato se sentir muito no corner, muito no canto. Agora, Américo, bom dia. Ele classificou
como um ato terrorista a explosão dessa ponte, né? E atribuiu esse ato terrorista ao governo ucraniano. Não é à toa que ele usa essa expressão. Ele pode usar essa expressão para justificar uma escalada permanente dos ataques como a gente está vendo hoje? Sem dúvida, Colombo. Você foi exatamente no ponto. Ele está usando essa retórica para dizer que a Rússia está sendo atacada. Então você teve uma sequência de eventos ali que ele classifica como ataques contra a Rússia. Primeiro, as tropas ucranianas ganhando muito espaço em áreas que eram controladas antes pela Rússia e que o presidente russo anexou de forma ilegal na semana passada. Então ele diz que isso já é um ataque à soberania russa nesses 4 territórios onde aconteceram referendos que não foram reconhecidos pelo Ocidente. Depois você teve esse ataque sério contra essa ponte. E essa ponte é muito simbólica para o Putin. Ele inaugurou aquela ponte pessoalmente, dirigindo um caminhão, um comboio de caminhões que ele estava liderando, mostrando que a Ucrânia, a Crimeia estava sendo de fato ligada de uma forma eterna, segundo ele colocou, à Rússia. Então, aquilo também foi, inclusive o próprio Prêmio Nobel da semana passada também que foi concedido a 3 entidades, a um ativista belarusso e 2 entidades da Ucrânia e da Rússia pelos direitos humanos, e esse tipo de prêmio acabou sendo usado pela retórica do Kremlin para dizer que Moscou está sob ataque do Ocidente, que Moscou, na verdade, está na defensiva. Então é essa narrativa que ele está tentando vender, especialmente dentro da Rússia, mas também para outros lugares. Ele está dizendo que a Rússia, na verdade, está se defendendo, quando ela é agressora. Ela iniciou essa guerra sem nenhum motivo.